E aí eu estava pesquisando, por que dia 12? Porque perguntaram, é pecado comemorar o dia dos namorados no dia 12? E aí eu fui procurar saber por que dia 12 de junho era o dia dos namorados. É uma data comercial. Quem criou, em 1949, eu acho, foi João Dória, o pai do então governador de São Paulo. Ele era dono de uma empresa de publicidade e foi contratado porque as vendas no mês de junho davam uma caída. E aí ele disse, rapaz, eu vim dos Estados Unidos e lá tem um Valentine's Day. Eu acho que é isso, assim, na pronúncia. Eu pedi para o pastor Alex para pronunciar ontem, ele não quis pronunciar. E aí, só que lá o Valentine's Day é em fevereiro, dia 14 de fevereiro. Ele falou, vamos tentar ligar uma coisa a outra, porque geralmente no dia 13, a igreja católica, ela comemora o dia de um padroeiro casamenteiro, né? E aí a gente bota no dia 12, porque aí a gente gera circula o comércio de São Paulo. E foi feita uma campanha, e a campanha deu certo, e os estados vizinhos começaram a aderir à campanha. Então, aqui no Brasil, o objetivo foi esse, né? Comercial. Mas nos Estados Unidos, a cultura veio muito da Europa. O que aconteceu? Existia um padre chamado Valentim, que durante a guerra lá em Roma, ele foi proibido de celebrar casamento. E durante 2 anos ele celebrou o casamento às escondidas, porque ele declarava que o casamento era instituição divina e que não podia ser bloqueado, né? E o imperador Cláudio I descobriu que ele estava casando o povo e prendeu e mandou ele ser condenado à morte. E no período de prisão ele conheceu a filha do carcereiro, se apaixonou por ela, e aí antes de morrer ele fez uma carta para ela falando do seu Valentim. E aí ficou, né? Ganhou uma repercussão, e aí todo dia da morte dele, as pessoas trocavam essas correspondências, né, do dia do Valentim, né? E aí ganhou repercussão. E aí eu queria chamar meus convidados aqui, casal top, Sara e Pedro, cheguem para perto. Uma mulher linda, maravilhosa, que veio de roxo hoje, vem para cá. E a gente vai conversar um pouco. A gente, não sei se vocês, quantos seguem o Instagram da Juventude? Levanta a mão aí. Alguns não seguem, então, por favor, aproveitem agora. Darlan e Elo, por que vocês estão lá atrás? Vem um pouco para frente, vai, chega, senta aqui, pertinho. Aí, tá certo. Lucas e Luana. Top. O pessoal tá com cara de desconfiado, né? Eu quero fundo musical. Cadê o tecladista nosso top? Romântico aqui. Cadê? Vem pra cá, chega. E ele não trouxe a esposa hoje, não foi? Rapaz, você se oriente, viu? Venha-se embora, chegue. E aí a gente abriu umas perguntas lá no Instagram da Juventude. Algumas pessoas perguntaram, perguntas tops. E aí você que não conseguiu perguntar, você pode acessar agora o Instagram. Eu permito que você acesse o Instagram. E tem lá no último story uma possibilidade de você perguntar e a gente vai responder agora. Ah, mas vai sair a minha carinha lá. Meu irmão, não se preocupe, que só quem tem acesso aqui são um número reduzido de pessoas. E tá uma coisa que a gente não faz é julgar. Que a gente entende na palavra que a gente tem que tirar o argueiro do nosso olho para julgar, tirar a pé do olho do nosso irmão. Amém? Então vocês fiquem à vontade. E aí a gente vai bater um papo aqui com Sara e Pedrinho. Para quem não conhece, aí o nosso engenheiro top, aí, o famosinho, blogueirinho, né? Pedro Pacheco, Sara Vitório. Sara, eu conheço ela desde os meus 14 anos, quando eu aceitei Jesus. Né? Ela já era assim, nessa idade. Não, brincando. Como é? Eu estava combinando o negócio aqui. Aos 14 anos, quando eu aceitei Jesus, né, você já existia lá na IBK, lá na El Shaddai. E aí depois veio o Pedrinho nas nossas vidas, né? Eu estou desde a fundação do mundo. É. Quando passamos, o homem estava lá. Por isso que eu preguei hoje, falei isso. E aí veio o Pedrinho e ele conquistou o coração da Sara, que o Pedrinho vai explicar que na verdade foi o contrário, não foi? Foi Sara que pediu namoro, não foi isso? Que história, minha gente. Olha, esse foi o mesmo boato daquele da EBD, que disse que João não ia morrer. Eita! Que se espalhou entre os discípulos. Esse é o boato, que eu que pedi ele namoro, é boato. É boato, é Pedro? É boato, é boato. E aí, depois veio Sheila, linda, maravilhosa. Conheci essa mulher no acampamento. Tô orando ao Senhor para que venha logo os acampamentos, né?
para que acabe essa pandemia, para que a nossa juventude tenha o primeiro acampamento da Juventude BK. E aí vocês me ajudem em oração aí, viu? Tava tudo marcado para o ano passado, a gente ia fazer em junho, não era? Era em junho ou em julho? Julho, acho. Em julho, dia 17, se eu não me engano. E aí veio a pandemia, a gente precisou cancelar. Mas a gente já está orando que assim que liberar, todo mundo for vacinado, vai ser bênção. E aí conheci essa mulher linda no acampamento, me apaixonei. Fui dar uma volta, tinha uns chuveiros lá no campo. E a gente começou a tomar banho lá com a galera, com a juventude inteira, não só eu e ela, né? Ah, e aí já estava aqui. E aí, por um breve momento, ela pisou no meu pé. Eu disse, poxa. Né? Só que antes ela já falava que tinha me visto cantando, ensaiando ao chegar no acampamento. Ela falou, que voz linda, maravilhosa. Eu liguei o microfone não foi meu amor, me perdoe. Ela vai dizer, porque você não queria que eu falasse. Não, cara, que você fale. E aí pronto, depois eu chamei ela para orar. E a gente orou, ela não entendeu muito bem a oração, ficou com raiva de mim. Libera o microfone para ela, vai. Eu não sabia não o que era isso. Orar para namorar. Quem já se viu um negócio desse? Ela era nova convertida, né, no evangelho, assim, cristã. Bem nova mesmo. Foi na semana que eu me converti e fui pro acampamento. Aí no dia dos namorados, foi o meu primeiro dia do namorado. Qual foi a data, meu amor, que eu não lembro. Do primeiro dia dos namorados? Foi em 2004. 2004. Então, 2004, dia 12 de junho de 2004. Nosso primeiro dia dos namorados. E aí foi bênção, né? A minha oração foi, Senhor, em nome de Jesus, que se não for da tua vontade esse namoro, que ele não vá adiante, né? Que acabe no momento breve, para que ninguém se machuque. E ela ficou estressada. Eu olhei para ele e disse, como é que uma pessoa ora desse jeito, para querer namorar? E aí... Ainda disse amém, né? Tem que dizer amém, né? Ô, glória. Ao Senhor. Ainda bem que disse amém. E aí estamos aqui hoje, 17 anos de relacionamento, entre namoro, noivado e casamento. Esse ano a gente faz quantos anos de casado? 13. 13 anos. A gente casou primeiro que vocês, não foi? Casou. Primeiro, não Casamos. foi? Eita. E vocês? 10 anos 10 esse ano. anos. 10 anos. Kira dançou horrores no casamento da Sarinha. Eita, foi verdade. E está aqui hoje, né? Primogênita. Sim. E aí, vamos lá, as perguntas. Eu posso perguntar já, vocês querem comentar um pouco sobre o namoro? Foi Sara, não foi não, que pediu você namoro? Foi não. Foi não, né? Foi eu. Como foi aí? Ela só mandou me apressar. Se apresse logo no pedido. Só isso. Mas foi eu que pedi, né? Vocês viram as postagens lá no Instagram, né? Que o povo dizendo, rapaz, não tem crente não nessa igreja. Os homens tudo... Eita, que eu estou no local errado aqui para olhar. Sim, povo. E a gente já... Hugo, chegou algum aí já? Mas, Não? Vai, pastor, fala. só para, assim, ratificar essa questão do relacionamento na igreja, eu acho que a gente, eu e Sara viveu isso e vocês também viveram. Que namoro é resposta de oração, né? Também. É resposta, né? Resposta de oração. Verdade. Então, a gente vive, para quem é solteiro, vive em oração, para Deus mandar. Porque quando chega, a gente sabe quando é resposta ou não. Não é isso? Isso mesmo. E aí, a partir do momento que o relacionamento começa, é como o pastor falou, né? Deus vai conduzir para saber se é de Deus mesmo ou não. Não é isso? Isso, que namoro é uma etapa de conhecimento para nós cremos que namoro é uma etapa de conhecimento para o casamento. E aí, você vai conhecendo e você vai vendo se realmente a pessoa que você está namorando vai casar. Então, enquanto está namorando, ainda dá para acabar. Depois que casa, não tem como você dizer, não era o que eu queria. Você que casou já, você fez já com a pessoa. Então a gente crê que o casamento é para sempre. Lógico que existem algumas exceções de traição no casamento, o cônjuge e o outro que foi traído é livre, né, para casar novamente. Enfim, mas a gente vai tratar sobre isso. Eu queria dar um hashtag dica aqui para a Diga. galera que, na mesma situação que eu já vivi, que não sabe o que é orar, né, junto com alguém para começar um namoro, que não sabe o que é fazer prova com Deus, que tem toda uma vivência diferente, né, que ainda não está habituado com a cultura do reino, de ter entendimento na palavra, que você converse com alguém que tem conhecimento de como é essa fase do namoro, antes do namoro, né?
de orar. Como é fazer prova com Deus? Como tem lá na palavra o Senhor dizendo, né? Fazer prova de mim e vereis que eu abrirei a comporta dos céus e abençoarei de uma forma tal, sem medida, que você não vai ter nem como. E essa foi a minha resposta de oração. 1,80 m de pele morena, que eu amo e que eu acho que eu orei bem, viu, vida? Para nova convertida eu fui aplicada, não foi não? Eu acho que eu orei mais. Gente, seguinte, algumas pessoas perguntaram, rapaz, o que é que a Bíblia fala sobre namoro? E a gente falou isso ontem na rádio. Sara, você quer refazer a sua fala de ontem? Na verdade, o que é que a Bíblia fala sobre namoro? A Bíblia não fala. Namoro nos moldes que nós temos hoje, né? Naquela época as pessoas eram prometidas a casamento, né? Tanto que quando Maria, ela gera Jesus pelo Espírito Santo, ela estava prometida a José, né? Eles a Bíblia não fala dessa palavra namoro, né? Mas eu creio, quando o pastor Alex estava falando, eu ia fazer um adendo, mas vou fazer agora. É uma fase de conhecimento e a gente tem que agradecer atualmente por essa oportunidade, porque hoje a gente está num tempo em que a gente escolhe com quem a gente quer casar, né? Que naquela época não era dessa forma. Até ontem na rádio foi falado sobre o exemplo de Isaac e Rebeca. Isaac nem viu Rebeca, o servo do pai dele, que foi lá que escolheu. Claro que primeiro ele orou e ali foi uma resposta de oração. Mas se naquele tempo, né, as pessoas não tinham essa oportunidade, como a gente tem? Porque eu escolhi com quem eu queria casar, né? O Pedrinho escolheu casar comigo, da mesma forma o pastor Thales, com a Sheila com ele. Então, assim, a gente tem que buscar ainda mais de Deus, sabedoria, graça, e de certa forma a gente tem que saber que em uma medida ainda maior a responsabilidade é realmente nossa. Porque naquela época talvez alguém poderia dizer, né? Mas eu nem pude escolher com quem eu casei, né? Isso foi prometido. O meu pai, que era, né, de uma família amiga da família do meu marido, e foi uma questão assim, e hoje não é assim. Então é realmente uma decisão nossa, né? Acredito que se existir alguma exceção, bem, eu não conheço. Mas a regra é que quem vai casar, escolha com quem vai casar. Então que você possa pedir a Deus graça, discernimento, sabedoria, porque é também uma responsabilidade sua. Por isso que a gente também tem que zelar pelos nossos relacionamentos, em especial o casamento, porque quando não dá certo, de certa forma eu escolhi errado, né? Ou seja, foi uma escolha mal feita, mas nós cremos que em Cristo Jesus tudo pode ser feito novo. Mesmo um casamento que se iniciou onde os dois não conheciam a palavra, não tinham conhecimento, e de repente está ali, né, dentro do olho do furacão, num ambiente de briga, isso Deus muda. E Deus, ele faz nascer amor onde não tem amor, ele reconstrói relacionamentos, ele é o Deus do impossível. Então não existe uma situação que diga, não, isso aqui Deus não consegue, não. Ele consegue sim. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente tem esse período de conhecimento e que é muito importante, porque é um primeiro passo para uma vida, dois ali, né, até que a morte nos separe. E aí Jesus é o oleiro, se deu alguma coisa errada ele quebra e faz de novo, como a Sara falou. Povo, e aí a primeira pergunta foi, como é que eu poderia achar a pessoa certa para mim? Como é que eu vou achar um varão ou uma varoa certa para namorar? Eu queria saber, quantos estão namorando aqui? Levanta a mão. É Lucas Alves que está ali? Levanta Casados. a mão, varão. Não, mas eu vou perguntar quantos casados tem aqui, casados. Aleluia, glória. Solteiros, que estão esperando no Senhor. Teve um vaso ali que levantou com fé ali. Aleluia. E aí, a pergunta é, como poderei saber se achei a pessoa certa para mim? Pedro, quer responder? Vamos tá aqui pensando numa coisa.
Aí, mas assim, a pessoa certa, a base para a gente ver é a Bíblia, né? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é o direcionamento de fé. Então, a Bíblia fala que a gente precisa se juntar com quem serve e pratica a mesma fé. Então, essa é a primeira resposta que você já tem que ter em mente. Então, para mim, eu levava isso para a vida toda, desde que eu me converti. E Sara também depois compartilhou comigo, a gente já namorando, que a gente compactuava da mesma ideia. Então, para a gente, pessoas que não eram da mesma fé, quando a gente estava à procura, não era considerado pessoa. Então, a gente tinha isso em comum. Não era uma opção, né? Não era. Tipo, para mim não é opção alguém que não tem a mesma fé que eu, que crê no mesmo Deus que eu. Então, para mim não era nem opção. E eu passei, minha gente, eu passei pelo colégio, passei por faculdade e tinha, menino bonito, que lindo, não sei o que, tarará. Tinha tudo isso, mas para mim não era opção. E trazendo para essa mesma realidade hoje, por exemplo, no casamento nosso, não é opção uma separação. A gente conhece várias pessoas, vários amigos, assim, que não são crentes, assim, ainda, mas que chega e diz, se não der, separa. A gente ouve demais isso. E pra gente, hoje, não é opção. Não existe essa opção, como na época não existia a opção de alguém que não praticava a mesma fé. Então, Pedro, foi uma das perguntas que surgiu aqui também. Aí já vou botar o versículo bíblico aqui, para você se embasar, para a galera se embasar. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6. Se vocês puderem abrir, que aí vocês já seguram a chave aí da palavra. 6, meu Deus, cadê? 1 Coríntios 6. 6,14. Não, desculpa, 2 Coríntios 6. Abriram aí, folheando, né? 2 Coríntios capítulo 6. Que é o que a gente fala de julgo desigual. O que é o julgo desigual? Não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre crentes e descrentes? Que acordo há entre o templo do Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. E aí a gente estava até falando, Sara comentou, né, que quando você se casar, se você escolheu casar com uma pessoa não crente, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, e aí quando você decide casar com essa pessoa e casa, quando vem a primeira dificuldade, você conhece a palavra, você vai saber quais são as saídas, as estratégias. Mas e a pessoa que não conhece? A primeira situação que vier, ela vai dizer, não, vamos me separar, que é incompatibilidade de genes aí, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Se vai procurar alguém para namorar, você é crente, conhece a palavra, procura outro crente para namorar, né? Sabendo que, enquanto a gente não estiver na glória, a gente é factível ao erro, né? Mas o quanto você diminui a dor de cabeça dentro de um relacionamento do que namorar com um não cristão. E sobre essas situações de casamento, a gente, inúmeras vezes, em batalhas espirituais dentro do relacionamento, a gente parava e dizia, até aqui basta, vamos orar. Ou seja, imagine estar dentro de um relacionamento onde não há a mesma fé. Como resolver isso? Essa questão que o pastor Thales falou surgiu porque uma vez uma menina me perguntou, eu estou apaixonada, enfim, estou querendo namorar. Eu acho que ela até começou a namorar na época, mas tem muito tempo, com um rapaz que não é crente. E ela disse, mas ele é tão bonzinho, ele não bebe, ele não fuma, ele não me impede de ir para a igreja. Eu acredito que ele vai ser um ótimo marido, é uma boa opção. E vem aquela velha frase, né? Melhor do que muito crente, enfim. Mas foi o que eu questionei a ela. Eu disse, olha, quando vocês dois, se vierem a se casar e tiver um embate entre vocês dois, porque todo casamento, né,
entra em algum atrito, o próprio relacionamento ali de manhã, de tarde, de noite, traz isso, né? Como é que vai ser para resolver? Você vai para o ciclo de oração e ele vai para o bar, tomar uma, né? Porque, assim, é o modo como o mundo resolve as coisas, como se espairece, né? E a gente tem um modo diferente. E quando os dois creem na mesma palavra, os embates acontecem, as adversidades acontecem, as diferenças acontecem, né? Mas o que é que a palavra de Deus diz? Então, em um dado momento, os dois têm um ponto em comum para definir aquela situação, qual seja a palavra. Então, assim, não é que não vai ter luta, não vai ter embate, não, vai ter. Mas vai existir um ponto onde os dois concordam ser o melhor para os dois. Gente, isso facilita demais. Muito, facilita muito, porque a gente vai pensar, o que é que no namoro que não é cristão, que não tem a Bíblia como a base, né? Que vai dizer o que é para ser sim ou não. O que é que a gente vê? Questão de roupa. O namorado não quer que você use aquela roupa porque ele não quer. Aí vem a questão do ciúme. Aí vem a questão das escolhas. Eu sou flamenguista, ele é vascaíno. Quer que tenha um flamenguista com um vascaíno para ir acompanhar um campeonato. Aí tá lá, ele cantando o hino do Flamengo, você cantando o hino do Corinthians. Aí se você já se arreda com quem é do outro time, aí vai se arredar com o seu próprio namorado. Então, tipo, são vários os exemplos que quando você vai ver que não é da mesma crença, que não é do mesmo hábito, que não tem a mesma cultura, que é a cultura do reino, é muito complicado. É muito complicado, porque imagine que nós já estamos aqui vivendo de glória em glória. Todos estamos aqui sendo tratados. E você ainda se disponibilizar a conviver com uma pessoa que não tem o mesmo credo que você, realmente murro em ponta de faca. E aí estão perguntando, comecei um relacionamento antes de me converter e agora? Né, me converti, estou na igreja e tinha um relacionamento que não estava de acordo com os princípios bíblicos. E aí a gente tem um exemplo aqui de Jorge e Elísia, né, vasos de Deus, bênção do Senhor. Eles não conheciam a palavra e aí aceitaram Jesus e decidiram, né, viver uma vida conforme a palavra do Senhor. É uma questão de decisão e de entendimento. Como é que a gente vai decidir? Primeiro a gente vai ter que estudar a palavra e aí vai vir o fruto do Espírito na vida do cristão. Quando a gente decide esperar no Senhor, né, tinha um namoro que não era cristão e agora eu conheci a palavra. Né? A partir do momento que eu conheço a palavra, algo tem que mudar na minha vida. Então, se eu permaneço da mesma forma, é porque eu preciso reavaliar os meus princípios. Será que realmente eu conheço a palavra? Será que realmente eu conheço a Deus? Então, exemplo que eu hoje vejo de bênção, um casal abençoado. Né? Não conhecia a palavra, Jorge veio para a igreja, depois veio a Elísia se batizou aqui na IBK, bênção do Senhor. Então, aqui, diante do Senhor. Então, existe possibilidade? Existe sim. Tá? Eu me casei, meu marido não é crente. Casou, continua casada com o marido aí, ora para que ele se converta, né? E vive debaixo da palavra, debaixo da bênção. E existe o princípio que a gente fala dentro do namoro hoje, é o princípio da escolha de Rebeca. Como foi que foi escolhida a Rebeca? Abraão falou, vai lá na minha parentela, né? No pessoal que crê no mesmo Deus que eu creio. Vai lá e escolhe. E aí ele orou, né? O servo ele foi orar. Ele colocou os parâmetros, ela tem que ser uma mulher que venha e dê água para todos os camelos, ou seja, tem que ser uma mulher idônea que gosta de trabalhar. Então, todos esses princípios tem que olhar. Ele trabalha, ele não trabalha, como é que ele trata os pais? Porque se ele trata os pais ruim, ele vai lhe tratar pior ainda. E não pense que é porque está namorando, né, quando casar ele melhora. Não, os erros do namoro vai ser os mesmos erros do casamento. Né? Vai mudar durante o namoro, algumas coisas mudam, né, meu amor? 3 pontinhos, vamos amar. Algumas coisas mudam, mas é o mesmo erro que você vai ter que conviver e um vai estar cedendo, vai estar amando mais o outro. E algumas práticas, é interessante esse tempo de namoro para ser mudado. Eu lembro que eu só dormia com a TV ligada, não sei se você lembra. Aí eu só dormia assim, e a TV tinha que estar ligada, né? Aí a Sara, não sei nem se ela lembra, mas a gente namorando, ela fez, eu não consigo dormir com a TV ligada.
deixa eu fazer uma ressalva. Isso porque ele me contava. Não é que houve situações que a gente dormiu junto, Sim, ele pegou sim, no sim. sono, eu fui dormir com ele, a gente namorando. Não. Sim. Ele me contava, só dorme com a TV ligada. Eu digo, não, dá não pra mim. E aí, Eu sonho. No meio do sonho, eu tô no meio do filme. Se tiver um tiroteio no filme, eu tô no... Não, vocês já passaram por isso? Letícia. Não E aí? presta dormir. Já? e aí no namoro a gente chegou a um consenso que durante o namoro, eu na minha casa, sozinho, no meu quarto, eu tinha que desligar a TV. E eu tomei uma decisão de, antes de casar, ainda no namoro, fazer alguma mudança de prática para eu ter um convívio no meu casamento bom. E foi, tu passou a não E aí? assistir mais TV. Exato. Olha, podia ter comentado mais coisas. Até. E outra- Tal coisa. Pra ele treinando. E outra coisa que a gente fazia também em tempo de namoro, que era um texto que a Bíblia diz que não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Então, desde o namoro, a gente não dormia assim. A gente se ligava, se brigava, e aí chegava em casa, um chegava e ligava pro outro, ó, a gente tem que dormir, então vamos fazer as pazes. Eita, e agora? E aí a gente trouxe isso também para o nosso casamento. Então, vê que é um tempo bem precioso, esse tempo de namoro, né? Deixa eu perguntar aqui, senão a gente não vai dar. Vamos perguntar. vá. Como lidar com as pessoas que não têm uma vida cristã? Né? Tá na igreja, mas não tem uma vida cristã. Meu irmão, não namore não. Viu? Aí você nem começa a namorar e se namorar dá tempo de terminar. É, Espera porque se o não converter, né? convertido pode se converter. Agora, um que já desconvertido, não está vivendo, é mais complicado, eu acho também. Mas não era essa não, eu li errado aqui. Vejo muitas pessoas solteiras na igreja, mas sem atitude para um compromisso. Como lidar? Ó, deixa eu responder só um pouquinho aqui. Essa questão da atitude aí para os homens mais, né? Por isso que É eu um preciso. conselho que aí é um testemunho também meu com relação a Sara. Eu cheguei, Thales me conhecia, né? Mas eu sou mais novo do que ela, né? 2 anos. A Sara era santa mesmo da igreja, era intocável assim. A gente chamava ela de santa, minha gente. E a situação financeira dela também era bem superior à minha. Então, para mim, seria bem longe. Mas aí eu fixei o olhar e disse, não, eu vou ter que ir. E foi, na verdade, a Sara tá uma prova de fé, né? Meu primeiro carro foi um Bugre. E a Sara, às vezes, eu tô passando aí pra gente andar de Bugre. E ela, por amor, ia, né, também. Aí, algumas vezes ela morava num apartamento e tal, ela ficava olhando para mim, eu no ponto de ônibus, indo para casa. Então, assim, são situações que às vezes a gente, como homem, precisa se posicionar, mas eu me posicionava como Mas eu já um via homem. que ele era muito estudioso, batalhador. Até porque nem sempre você vai encontrar a pessoa já tenho meu apartamento, eu já tenho meu emprego, eu já tenho meu dinheiro, eu já tenho não sei o que. Mas, assim, é uma pessoa que está caminhando para poder lhe dar um futuro próspero. Eu não estou falando de riqueza, não, minha gente. Estou falando de ter o que comer, ter com Rapaz, que pagar a equatorial. Eu estava na mesma entendeu? situação, então, né? Porque a mulher já era formada, já Era. tinha um carro Tá vendo? próprio. A Então, gente- homens, se posicionem. É. Tem mulheres, certeza vai ter aí. E se posicionem, precisa se posicionar. Então, esteja em oração, veja isso que a gente falou. Mas E seja no máximo, seja é receber batalhador. um não. Exato. Se receber um não, continua orando e passa para uma outra. Agora não vá, tipo, hoje recebeu um não, amanhã você já está na outra pessoa. Não, irmão. É galinhagem. E aí aqui, né, o nosso pastor Pedro nos ensina. E o procedimento é o mesmo, a gente chega junto e conversa. Viu? Que já aconteceu aqui na juventude, o cara conversando com 3 ou 4 meninos ao mesmo tempo. Quando elas se conversaram, disse, oxe, comigo também. E aí a gente chegou junto dele e o menino, infelizmente, não aguentou a pressão. Não aguentou. Não Aí aguentou. pergunta aí, a mulher tem que tomar atitude? É errado a mulher tomar atitude? O que é que vocês me dizem, mulheres? Atitude de orar. Atitude de botar o joelho no chão, de pegar a Bíblia dele para ver se ele está realmente estudando a Bíblia. Tem que dar uma olhada lá Não, para mas saber. a atitude de perguntar, né? Dizer, Não, eu acho o seguinte, vamos lá, né? Já que tá chegando falaram as de perguntas mim. aqui, viu? Às vezes, vamos dizer que você está conversando com a pessoa, os dois estão orando. Aí ora um mês, ora 2, ora 3, ora 1 ano, ora... Você tem que perguntar, e aí, vai acontecer alguma coisa? Você pretende namorar? Porque senão a vida que segue, não temos muito tempo para perder, né? Então, assim, eu acho que se for, de repente, um rapaz
que está demonstrando interesse, que vocês estão conversando, que vocês estão orando, mas simplesmente não fala em namorar, eu não esperava a vida toda, não. E aí, vai ter namoro, não vai ter? Diga logo aí. Assim, porque também... Ô, irmão, e também assim, sinceramente, irmão, vaso, toma vergonha na cara. Ou se você não quiser tomar uma atitude, você diga pra irmã, não espere não, por favor. Né? Espere não, que eu não tô com coragem não pra isso. Diga na cara, porque a pessoa fica esperando, irmão. E não é justo não com a pessoa se iludir, não. Eu fico sem entender, porque os homens não falam logo, fica naquele banho-maria, faz um doce, mexe uma bananola, nada acontece. Por favor, principalmente se você tiver com uma mulher que é muito bem firmada e sabe do que quer da vida e tá ali, porque... Pois é, uma coisa eu digo a você. Meu irmão, se você achou que a mulher é uma mulher demais e você sonhou assim, orou e disse, rapaz, meu coração bate por ela, como aconteceu com essa pessoa assim, eu disse, rapaz, ela tem carro já é uma fonoaudióloga top, conhecida no mercado nacional, atende só a nata da sociedade, mas é ela que eu quero. E aí eu liguei pra ela e falei, olha, eu quero conversar com você. Ela 6 anos mais novo que eu, 6 viu? anos. A lata de leitinho tava ótima, o preço tava top. E eu liguei pra ela e falei, olha, eu quero conversar com você. Ela, sobre o quê? Já foi logo direto. Quer conversar sobre o quê? Quer perguntar o quê? Aí eu comecei a gaguejar, eu falei, é sobre namoro, vamos conversar? Ela, tá bom, vamos conversar. E aí, Perguntei, namoro comigo? foi, namoro comigo, Eu foi sou direto, específica. assim, Rapaz, direto a tu, ponto. de repente, né? Pra você ver Vamos como eu começar, sofro. não, é o conselho. Pra você como eu sofro hoje, né? Tem que Agora- ser específico. E os homens têm que ter cuidado, assim, assim, vou falar assim, no tiro. Porque se começar a errar, aí pode acabar a bala. Vai se sujar, se A ligue. pessoa tem que sentir ligue. que é minimamente correspondido. Exato. E aí o homem sabe, não é possível, né? Sabe. Quando você é Sabe. minimamente correspondido. Ou é uma Minimamente ou platônico. maximamente sabe, né? Só se for muito desligado e o cara for pressão baixa. Mas sabe. E Deus responde, né, a oração. Então, estejam em oração. Aí ele respondeu a minha oração, ô glória. Ô, glória. Vamos. E eu ficava igual o Pedrinho, pensando, ele é ministro de louvor, crente, muito crente. Eu me sentia o copo da Sica, naqueles de tomate, bem assim, ele era um de cristal, né? E eu ficava dizendo, não vai dar bola pra mim, né? Eu uma coroa já, 6 anos mais velho. Da Sica, ninguém sabe nem quem é, né? Ó, qual o perigo de namorar alguém de outra denominação? O perigo é que a mulher geralmente vai ceder e vai para a denominação do namorado, né? Que acontece, você conhece outra pessoa de outra igreja, vai namorar, então é comum que durante um tempo você vá para a igreja do namorado, né? Então, O perigo é essa decisão, né? De qual igreja vai congregar após o casamento. Se for uma pessoa crente mesmo, uma pessoa que é da outra igreja, quando fala assim palavra perigo, não quer dizer que tem problema você namorar alguém que é da outra igreja, que tem a mesma fé. Mas vai ter um momento que os dois vão decidir. Você vai vir para a minha igreja ou eu vou para a sua. Isso é inevitável. Imagina, você vai estar com a sua família, você com um filho na igreja, o marido com outro. Não existe isso. Então, isso vai ser definido, né? Então, o perigo é esse, né? Isso mesmo. Essa decisão. Essa decisão. E saber se a igreja que ele frequenta, né, está alinhada, balizada na palavra. Porque a gente sabe que hoje, né, é um perigo que Tem também de tudo. se corre, tem de tudo. E aí, é pecado dormir antes do casamento com o namorado? É pecado dormir com o namorado? Meu irmão, é pecado. Você não pode se abraçar. Dormir, você vai ficar dormindo. O negócio é passar a noite acordado. Minha gente, os namorados que se gostam, se amam, isso aqui, dormir. Não vai dormir. Minha gente, Você estão não procurando dorme, outra não, coisa, amado. né? Vai dormir. Você faz outra coisa. Estão procurando outra coisa. Aquele versículo que você citou ontem na rádio. Para não se abrasar, né? Não Grande se é o abrasar. preço Em para quem se Cantares abrasa fala antes que a do gente casamento. não pode despertar o amor que não pode ser correspondido. Então, Não acender o fogo que não possa que apagar. não possa apagar. Então, toma cuidado aí. Quando a gente está no namoro, um outro cuidado sério que a gente tem que tomar é fugir de situações que possa ocasionar uma queda sua. Pois é, eu tenho um testemunho nesse momento para dar. Eu ficava muito irritada, porque a gente saía para lanchar, já era aquele mundo de juventude, né? Muita gente, mas aí, beleza, a galera, tô junto, estamos na mesma igreja e tal. Aí, vamos voltar para casa, dia de sábado. A namorada quer o quê?
Quer namorar. Quer namorar, né? Quer beijo na boca e tal. E aí, pronto, vamos deixar Beijo todo na mundo boca, em quer orar casa. também, né? Orar. Eita, quer orar, tem importante, que né? lembrar. E aí, entrava no carro, sempre lotado. E eu aqui, né? Contava. Vamos levar fulaninha, vamos levar Mical em casa, vamos levar não sei quem. Tá tudo certo. É hoje que eu vou orar. Não, eu queria era beijar mesmo. Aí, ele deixava primeiro que todo mundo. Quando eu descia do carro, a porta do carro, ela entendia qual era a minha resposta. E quando o Pedrinho... e quando o Pedrinho ia lá para casa? Não, eu era o embate com o Pedrinho. Total. Aí o Pedrinho tem mais testemunho para dar. Porque eu que ficava irritada, disputando com o Pedrinho quem tinha mais o Thales. Tá. Então, o cuidado que você tem que ter é fugir da aparência do mal. Não vá para lugar sozinho com sua namorada. Não fique muito tempo dentro da casa se sabe que os pais não estão. Então, cria situações. Se você está com a unção do Homem-Aranha, igual disse o pastor Alex ontem, Subindo pelas paredes. subindo pelas paredes, meu irmão, nesse dia não apareça na casa da namorada, porque você vai subir e não vai dar certo. E assim, tudo isso que a gente está colocando aqui, como exemplo de vida e como referência, assim, que vale a pena. Vale a pena o que Deus nos dá após tudo isso é incontável. São as bênçãos assim que vale a pena. Então, os conselhos que Deus nos dá não é para nos privar de prazeres. Na verdade, ele está nos privando de problemas. E isso no futuro vai trazer a gente quando decidiu casar, por exemplo, a gente olhava para trás, meu Deus, só Deus. E eu tenho certeza que vários casais têm isso como referência, de ver como vale a pena se guardar, como vale a pena você ir até o casamento nessas regras, entre aspas. E como é alto o preço, né? Para quem quebra o princípio, para quem decide agir por conta e risco, e é muito caro o preço. Gente, perguntaram assim, tem um tempo determinado para um momento de oração com a pessoa que você quer namorar? Não, a Bíblia não fala. A gente tem essa questão de orar para poder saber. Já existiu o caso de a pessoa dizer, eu vou orar com uma pessoa. Não deu uma semana e acabou o namoro. Então a importância, assim, não acabou o namoro, nem começou a namorar, porque a pessoa viu que já não dava certo. Então a importância de você orar. Agora toma cuidado, não vai orar 5 meses, né? 3 meses. A gente foi um mês, mais ou menos, no máximo. Não, a gente se conversou. A gente orar uma conversava, semana. orava, e toda vez que marcava de se encontrar, marcava um ensaio do coral. Era. A gente não conseguia começar. A gente ficou um tempo tentando começar namorando com Mas como eu falei no Glória a início, Deus. são respostas de oração. Era então, Nery. Já era Nery, né? Já era Nery. E aí falaram outra coisa, Minha líder. sobre a importância de ter com quem prestar contas, né? Importante você ter um casal de referência que seja mais velho, mais experiente, que seja casado, para você prestar contas, para você, né, ter a confiança de conversar, dizer, estou passando por isso, para poder lhe aconselhar de forma correta, né? E aí Precisa, muito importante. Pois é, nós pastores também estamos à disposição para poder auxiliar nessas questões. E a bênção do pai e da mãe também, né? Que a gente conversou ontem. Importantíssimo. Se o pai e a mãe não abençoam, meu irmão, então Calma, vai orar mais para mudar o coração do pai ou da mãe, que é muito importante ter a bênção do pai e da mãe. Outra questão é qual a hora certa de casar? Existe uma hora certa de casar? Meu irmão, se o namoro começou a esquentar demais, então ou você acaba ou você já procura uma forma de casar. Então, lógico que na questão do casamento, que eu aconselho, vai querer namorar com alguém, então, se você já tem condições de casar, de assumir um casamento, já pensa nisso. Eu vou querer namorar, não tenho nem perspectiva nenhuma, então segura um pouquinho para não delongar muito esse namoro, porque começa a entrar na intimidade, e intimidade é uma coisa que só vai, ela não volta, né? Então, cuidado que você tem que ter. eu acho interessante que o momento de oração, as pessoas não conseguem relacionar muito isso. Mas o momento de oração é um momento de extrema intimidade, sabia isso? Porque quando você está orando só é você e Deus. E aí você fala realmente aquilo que está dentro de você, você se expõe, você está ali falando sem reservas. E aí quando você começa a orar junto com o namorado, você começa a construir uma intimidade que é extremamente importante
para quem realmente está namorando para casar. Porque um casamento sem comunicação, sem interação, sem intimidade é muito complicado. Isso não se constrói depois do sim no altar. Isso tem que ser construído justamente na época do namoro. Então, assim, eu lembro que eu e o Thales, a gente, para encontrar um ritmo de oração juntos, foi muito difícil, não foi, amor? Acho que foi uma das partes mais difíceis da nossa harmonização. Ela queria orar por Jerusalém, queria orar pelos pobres necessitados. E ela inventava de fazer essas orações de vigília à noite. Então, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente ora junto e depois você ora pela nação. E aí, enquanto eu estou dormindo, você está vigiando aí. Então, era muito engraçado, passava na rua, tinha uma visão aberta, amor, a gente tem que orar por aquela mulher. E ele faz, amor, Deus te chamou para orar, ora você. Eu estou dirigindo, eu queria que ele parasse o carro para a gente orar, era muito engraçado. E aí outra pergunta, a gente vai finalizar por causa da hora. Devemos estar procurando um cônjuge ou esperando em Deus? Como assim? Orando, esperando. Rapaz, olha, pelo exemplo que foi citado aqui no início, de Isaac e Rebeca, né? Ele foi atrás. Agora sim, ele foi já tendo orado e colocado diante de Deus aquilo que ele entendia que a pessoa deveria ter para ser a escolhida, né? Vamos assim dizer. Então, assim, só também ficar orando e você não conversa com ninguém. É só você e você. Chega, vai embora, vai para o culto, não constrói uma amizade. Como é que vai acontecer, né? Pois é, e você também começa a orar com a pessoa, mas quando sai para lanchar, você não senta do lado dela. Eu não entendo isso. Você está orando com ela. Então, vai marcando o território. As pessoas também precisam entender no comportamento corporal que você está ali se disponibilizando para alguém, né? Então, senta junto, vem para a igreja, senta perto, vai se achegando. É até um jeito de você ir percebendo se você é correspondido ou não, exatamente. Né? Porque de repente você, ixi, ali tem futuro nenhum, né? Enfim, ou de repente você percebe que é correspondido. Eu sentava do lado do Thales na hora do culto, aí eu me encostava assim nele, aí ele fazia para eu desencostar. Eu queria assistir culto encostada e ele não gostava de que nada encostasse nele. Porque senão eu perdia minha atenção, né? Uma pessoa dessa, né? Do meu lado, show, aí, bom. Falava alguma coisa, eu queria comentar, né, amor? Eu gostava de comentar, né? Eu parei muito, não foi, vida? Tu orou, não foi? Bastante. E aí eu queria comentar no culto, o culto acontecendo, eu queria comentar. Aí o Thales ficava aqui, calado, nem olhava assim para não me dar ousadia. Então você tem que ir convivendo para realmente ir sentindo se tem, né? Isso. Agora um cuidado nessa questão da procura, tá? Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ah, meu Deus, eu tô velho, eu tô velha e ainda não apareceu ninguém. Né? Como é que eu vou fazer? Eu vou encalhar, eu vou ficar pra titia. Pra sobrinha, né? Porque nem pra titia, fica pra sobrinha cuidar. Você vai ser a tia. Então, o que eu digo é que está em Filipenses 4:6. Ao invés de ficar ansioso, entregue de forma humilde. Deixa eu ler ele todo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, seja o vosso pedido plenamente conhecido diante de Deus, por meio de oração e súplica. Ó, orando e suplicando ao Senhor. E já agradecendo. Né? Eu pego a palavra que você falou agora logo no início. Seja grato ao Senhor pelo que Ele tem feito. E a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Então, está orando, meu irmão, não apareceu ninguém, continua orando. Enquanto está orando e vendo aí se aparece um varão de Deus, se engaja na obra, né? Seja grato. Até porque nem tudo que você coloca ali naquele checklist que você pede, né, para Deus, como quer que seja o seu namorado, a sua namorada, vai ser igualzinho, justamente, porque Thales, ele orou horrores para vir uma pessoa que cantasse, que tivesse o mesmo ministério, né, de louvor. A ex-namorada do Thales cantava muito, né, tem uma voz linda, né, uma pessoa maravilhosa, casou com um ministro de louvor, e eu não sabia cantar. E aí, ficava frustrada, né? Aí eu fiz, nossa, ele é muito grato, porque a listinha dele não foi cumprida, mas ainda assim ele... Verdade. E aí eu tive nessa questão da oração, né? Que orava para uma pessoa que cantasse. E Deus vai além do que a gente pede e pensa, né? Ela não canta, meu irmão.
minha irmã, mas ela cuida de mim de um jeito, né? Cuida da voz. Cuida da minha voz, mais específico cuida da ainda. minha voz, apesar de eu ser uma ovelha rebelde às vezes, né? Mas ela... E aí uma coisa que aconteceu assim com relação à música, quando Kira era pequena, então eu sempre dividi muito as responsabilidades de casa, e para quem é casado, se orientem aí. Né? Conversem com o Thales. Lavem os pratos, homens. Ele beira a perfeição. Que é bênção, viu? Depois que você lava o prato. É bênção mesmo. É vitória. O glória. E aí eu lembro da Kíria, quando era bebê, e geralmente a gente acostumou a Kíria dormir sempre escutando música. E Sheila cantava e Kíria dormia. E aí quando era comigo, que eu cantava, meu irmão, não tem que fizer, se ela dormir, eu tenho que ficar calado para ela poder dormir. Né? E aí eu disse, poxa, eu queria uma mulher que cantasse. E ela cantava, e minha filha acalmava, né? Não só ela, mas Caleb e Kalel. O poder da oração, ela canta, meu irmão. Né? Pode não ser tão afinado no meu ouvido, mas foi afinado nos ouvidos dos nossos filhos. Jesus gosta e recebe, ô glória. Rapidinho, falando sobre o ser grato, né? Tem uma coisa também que é necessário para um relacionamento dar certo. Muitas pessoas, eu sei que alguém já deve até ter ouvido falar nisso, mas é interessante que se repita. Muitas vezes a gente fica numa expectativa, eu quero alguém que me faça feliz. Primeiramente, você tem que ser feliz. E aí você vai se juntar com outra pessoa que é feliz e vai, a partir daí vai ter um relacionamento, um casamento feliz. Porque a nossa expectativa, o ser humano, ele falha. Então, se de repente o seu critério para encontrar alguém é uma pessoa que me faça feliz, no dia que você ficar chateado com essa pessoa. Então, assim, seja você primeiramente feliz, tenha esse contentamento em Deus, né? Tenha esse contentamento no Senhor. E procure alguém que tenha o mesmo contentamento. Porque tem pessoas que procuram alguém que possa ficar ali sempre dependendo dela. De repente, um homem sempre procura uma mulher que dependa completamente dele, para ele ter ali aquele lugar seguro, né? Ele está ali naquela rédea, mas não é isso que é saudável. Saudável é você ser feliz, independente se você está solteiro. Procure contentamento em Deus. E procure outra pessoa que tenha contentamento em Deus. Duas pessoas felizes constroem um relacionamento feliz. E o amor tem que ser que ele ame a Deus mais que a mim. Isso, exatamente. Isso é tremendo. Quando eu percebia que Thales amava mais a Deus do que a mim, primeiro, lógico que eu fiquei chateada, chorei horrores, né? Eu era muito... E Deus foi tratando para entender isso. O amor a Deus tem que ser maior do que o amor a mim. E isso eu fui buscar, a amar a Deus mais do que a Ele. Gente, a gente podia passar a noite inteira aqui, né? Conversando. E aí eu digo para vocês, estamos à disposição, né? Quem está namorando, quem não começou a namorar, né? A importância de orar juntos. A gente, como autoridade espiritual também, orar por vocês. Cheguem junto. Vocês, casais casados, né? Hoje de manhã teve uma palestra, né? Com a sexóloga, foi, assim, muito bom. Então, procure também fazer a sua esposa feliz. Procure dividir, no meu caso, as responsabilidades com a esposa, né? Seja paciente com esse homem, né? E aí, o casamento, ele não é perfeito, não é mil maravilha. Você que acha que vai casar e vai ser top de linha a vida toda, a mulher vai acordar linda, maravilhosa assim. Nem sempre, viu, irmão? Então, seja paciente, seja grato a Deus, porque foi você que escolheu, né? Tem uma semana bem específica que a mulher não acorda assim mesmo. E aí só Jesus, né? Oh, glória. E aí eu queria pedir vocês para ficar em pé. A gente vai fazer algumas orações aqui, tá? Primeiro, para quem não está namorando, a gente vai orar para que o Senhor possa estar tratando na sua vida e possa estar mostrando a você o varão ou a varoa abençoado. Você que está namorando, que pensa em casar, né? Então vamos estar orando também para que o Senhor possa abrir as portas. E você que está casado, que veio aqui, né? Para que o Senhor possa dar sabedoria aos casais, para que possam estar firmes, né? Nessa luta diária, né? Que vem os filhos, né? Vem o trabalho, vem o dia a dia, que o dia a dia não sufoque
o amor de um pelo outro, que vocês tenham um momento um para com o outro, né? Hoje, dia dos namorados, a gente vai deixar as crianças em casa e vai Ô, glória! namorar, né? Aleluia. Amém. Eu queria que o louvor aqui já vai fazer o momento dos dízimos e ofertas daqui a pouco e finalizar. E aí eu queria orar por você que está solteiro, que está esperando no Senhor, para que o Senhor possa dar sabedoria a você, dar estratégia a você, para que você possa permanecer puro, para que você não possa negociar, né, na crise, a querer fazer de qualquer jeito. Lembra que o povo, por causa de desobediência, passou 40 anos no Egito. Então, às vezes, por um tropeço seu, né, a bênção demora a chegar. Então, que essa bênção possa chegar logo, que chegue no tempo certo. Que não seja o seu tempo, mas que seja o tempo de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, essa juventude linda, esse povo abençoado que o Senhor tem colocado nesse lugar. O povo que vem nesse lugar com o objetivo de adorar e exaltar o teu santo nome. Apresento nesse momento as petições de cada um com relação à vida amorosa, Pai. O namoro que eles tanto esperam, o homem ou a mulher que o Senhor tem separado para a vida deles. Em nome de Jesus, dá sabedoria a essa juventude para poder saber esperar no Senhor e saber escolher certo, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, dá coragem aos jovens homens dessa igreja para tomar atitude, para ser homem valente em Ti. Dá sabedoria a essas mulheres, Pai, para ter entendimento também diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, livra essa juventude da lascívia, livra essa juventude da prostituição, do homossexualismo, livra, Senhor, da pornografia, livra, Senhor, da liberalidade, em nome de Jesus, que possamos estar firmados em Ti. Livra as mulheres dessa juventude do homem mau, do pecador, mas que elas possam entender em Ti e escolher certo. Livra os homens dessa Tua juventude de toda mulher promíscua, Pai. Que venha nesse lugar mulheres santas e irrepreensíveis, mulheres que querem mudar de vida, querem seguir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Queria que Sara orasse pelos namorados. Senhor, nós apresentamos, Pai, diante de Ti a vida de cada casal, Senhor, que está namorando, Pai. Nós apresentamos, Deus, esse tempo nas Tuas mãos, para que o Senhor possa estar dando o direcionamento, Deus, que é da Tua vontade para essa vida. E, Pai, os casais de namorados que têm o mesmo propósito, Pai, porque eu creio também que o Senhor une propósitos, o Senhor une, Pai, histórias de vida para construir a história de uma família que vai ser bênção, de uma família que vai ser sal da terra, luz do mundo. Nós pedimos, Deus, que esses casais, Pai, possam receber do Senhor a porção, Pai, para que possam mais à frente, em breve, dar um passo também, Pai, para o casamento. E é incrível como o Senhor ama a família. Eu creio que não é apenas testemunho meu, nem do pastor Thales e Sheila, nem é de vários casais que quando eles decidem, vamos casar, a gente consegue contemplar o Senhor abrindo as portas. Vem recursos de onde a gente não imagina, pessoas se levantam de onde nós não imaginamos e as coisas simplesmente vão acontecendo. Nós vemos claramente a Tua mão a abençoar as famílias, porque o Senhor instituiu a família antes de qualquer outra instituição. Então o Senhor ama a família e nós pedimos que neste local, Pai, possamos ter namoros abençoados, que nós possamos ter famílias que possam contemplar também a Tua fidelidade e a Tua graça desde o namoro e que possam vir, Senhor, a ser um farol nessa sociedade que precisa tanto de luz, Pai, porque o Senhor nos chamou para ser bênção, o Senhor nos chamou para que a partir de nós fossem abençoadas as demais famílias da terra, assim como o Senhor lançou essa bênção, Pai, ali sobre Abraão. O Senhor também lança sobre as nossas vidas, que nós possamos, em nome de Jesus, ter o nosso coração voltado para cumprir o Teu propósito nas nossas vidas, que possamos escolher aqueles que ainda não escolheram, que possam escolher bem, que possam escolher debaixo da Tua direção, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Senhor. Nós também oramos pelos casados, Pai, aqui na tua juventude, Deus. Que no casamento, Senhor Pai, eles possam encontrar o desejo de te encontrar todos os dias juntos, Deus. Amém. Que o Senhor seja o ponto que une o casal, Pai amado. Em nome de Jesus, que eles tenham mais conhecimento da tua palavra para viver os teus princípios, para o homem amar sua esposa com aquele amor verdadeiramente sacrificial como Jesus dá a própria vida pela sua esposa. Sim, Senhor Deus, que essa esposa muito amada venha encontrar a facilidade de se submeter a seu esposo. Que os dois possam entender tudo aquilo que o Senhor tem deixado na tua palavra escrito, e um corpo pertencer ao outro, de que os dois são uma só carne, um só corpo, um só espírito, de que é necessário deixar a parentela. Encoraja os teus filhos, Senhor Deus, a entender esse princípio, que não é despojar, desprezar o amor da mãe, o amor do pai, não é isso. É entender o núcleo familiar que se fez novo por Deus. Sua prioridade, meu amado irmão, é sua esposa. Sua prioridade, minha amada irmã, é seu esposo. Vocês não são agregados. Vocês não são agregados. Vocês são um só com Cristo. Que em nome de Jesus vocês encontrem na palavra essa fortaleza que é de alimentar o amor e a fé num casamento que é propósito de Deus. Em nome de Jesus, que todos os problemas venham ser apresentados juntos diante do Senhor. Que juntos com o Senhor vocês encontrem a solução. Lembrando que quando o Senhor fala com um, Ele confirma no coração do outro, e que a palavra nunca vai ser algo de que eu vou tê-la comigo e sou eu quem defino. Quem define é o Senhor, amado. Quem define é o Senhor, amada. Que Ele esteja no controle, que Ele, na soberania dEle, possa verdadeiramente olhar para o seu casamento e se agradar, porque Ele encontra adoradores em espírito e em verdade juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.